Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui numa edição super especial, direto do South Summit, aqui em Porto Alegre. Eu sou o Rodrigo Terra, sou sócio e VP executivo da Monk. Estamos aqui hoje com o João e com a Priscila. Obrigado por estar aqui conosco. E eu queria que vocês se apresentassem. Olá, pessoal, tudo bem? Então, meu nome é Priscila Ferreira, eu sou responsável hoje pelo Centro de Excelência em Inteligência Artificial aqui no BV. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o João Gianvecchio e atualmente sou responsável por toda a agenda de tracks, tokenização, ativos digitais e digitalização e novas inovações no mercado financeiro. Legal. Vou começar com uma pergunta mais emblemática. Como é que vocês enxergam o mercado financeiro daqui a 5 anos? Pri, você quer? Pergunta Bora bem lá. tranquila, Sempre. Bora lá. complexa. Bora lá. Primeiras damas, Pri. Nossa, eu acho que é uma excelente pergunta, assim. Eu acho que quando eu tenho escutado e lido, acho que diversos conteúdos sobre o tema, e uma das coisas que me vem em mente, acho que é uma palavra: invisível. E o invisível não quer dizer que ele não vai estar lá. Quer dizer que o banco vai estar lá e as soluções financeiras estarão em qualquer lugar. Então, de forma que nós, como consumidores, a gente não vai nem enxergar. Então, as jornadas, as experiências, acho que todas elas vão estar integradas, de certa forma, com alguma solução que facilite o meio de pagamento, que facilite a vida bancária, que facilite, então, a vida financeira das pessoas. Sem ela precisar e sem ela pensar, de fato, naquele banco tradicional que a gente tinha lá atrás. Então, naquela agência física, naquela fila, eu acho que vai ser muito mais fluido para as pessoas. Então, algo em que as pessoas não precisarão mais pensar e se preocupar com isso. Então, para que elas tenham tempo de pensar em outras coisas, nos seus negócios, não com aquela preocupação de como que eu vou gerenciar a minha vida financeira ou a vida financeira da minha empresa ou a vida financeira da minha família. Então, vai ser muito beyond, né? Então, eu tenho ouvido falar muito no beyond banking. Então, eu acho que vai ser muito isso lá no futuro. Legal. E você, João? A minha visão sobre os próximos 5 anos, tudo que a gente vem observando e estudando aí, complementando um pouco da visão que a Pri trouxe aqui, é que a indústria financeira vai cada vez mais ser mais inclusiva. Então, todas as tecnologias que estão vindo por aí, quantum computing, generative AI, blockchain, com toda essa agenda de inovação e de cada vez mais trazer facilidade para o cliente, trazer mais produtos personificados. Então, eu acredito bastante que com uma educação massiva, a população cada vez mais vai ter mais inclusão e acesso a serviços financeiros através da tecnologia e de serviços / instituições financeiras. Quando a gente fala de tudo que a tecnologia permite otimizar de processo, reduzir custos de logística, otimiza a educação, economia, comunicação, transporte, enfim, todas as áreas são beneficiadas quando se fala de tecnologia e inovação. Agora, acho que nos últimos 2 anos, especificamente, eu queria trazer para esse recorte, com o IA generativa, com a vinda do Drex e de milhares de novas soluções que têm sido apresentadas e trazidas, também fintech, no mercado financeiro. Como é que o mundo de vocês dois se juntou através da IA para a conexão, a velocidade e a visibilidade que a gente está tanto conversando aqui? Eu acho que tem um aspecto para dentro e tem um aspecto para fora. O que eu quero dizer de aspecto para dentro? Dentro das empresas, de uma maneira geral, a gente trouxe muita oportunidade de como que a gente se torna também mais produtivo e como que a gente usa esse tempo dessa produtividade para pensar muito mais qual que é o problema que eu preciso resolver do meu cliente. Então, para que eu pensasse muito mais no cliente e pensasse nessas possibilidades de quais seriam essas soluções para ele. Então, quando eu falo em produtividade, a gente sabe o que a IA generativa faz de melhor. Produzir conteúdo, ajudar em conteúdo. Então, desde a produção de conteúdo e me ajudar no desenvolvimento e criação de um código, quando eu estou falando de engenharia de software, até no meu dia a dia de trabalho com coisas simples, que era fazer uma ata de reunião. Então, a IA generativa nos trouxe para esse lado. Então, hoje eu tenho ferramentas e mecanismos que dentro de uma estrutura, então de uma empresa, então trouxeram muito mais eficiência do que a gente tinha antes. Então, essa possibilidade simplificou muito a vida. Isso não quer dizer que eu estou reduzindo a minha massa crítica, muito pelo contrário. Quer dizer que eu estou trabalhando o tempo desses profissionais e dessas pessoas para eles pensarem muito mais em que solução que eu posso dar de uma maneira muito melhor para o meu cliente.
E aí, quando a gente está olhando para fora, o que isso também nos traz? Então, eu consigo pensar muito mais em personalização de jornadas, eu consigo pensar muito mais em como que eu vou chegar naquele cliente com uma linguagem que ele espera e que ele tem. Como que eu vou explicar melhor para o meu cliente? Então, eu estou falando aqui em como que, do ponto de vista de atendimento, eu consigo dar um tom humano, mesmo atendendo milhares de clientes. Então, eu estou simplificando aqui a minha vida e a vida do meu cliente para que ele gaste menos tempo nos canais e isso seja de fato integrado e eu consiga ter uma jornada multicanal para que, mesmo que ele me contate, seja no WhatsApp, seja numa central telefônica, aquilo ele tem um tom humano, mas que traga todo esse conteúdo, essa bagagem, esse histórico. Então, dados e analytics e IA, de uma certa forma, trouxe a gente nesse cenário. E aí a generativa possibilitou que este meio ele fosse mais humanizado. Então, quando a gente está falando dessa aceleração, ela nos traz também para este lugar, desde a geração de um conteúdo mais automatizado e de uma forma mais produtiva, que é criar uma peça, por exemplo, de marketing, ficou muito mais fácil eu criar uma imagem, então, e que tivesse o tom, então, de fato, que eu consiga conversar com aquele indivíduo e com aquela pessoa, além do contexto em que eu vou simplificar a vida dele reduzindo esse tempo. Olá, meu nome é Leandro Cezimbra, sou advogado, trabalho com empresas de tecnologia e utilizo a inteligência artificial todos os dias. Tá? Seja para aperfeiçoamento de textos, elaboração de pesquisas, busca de informações. A inteligência artificial ela permeia todo o meu trabalho, toda a minha atuação, todos os dias. Então, porque eu estou simplificando o tempo desde dentro. Não adianta também só a empresa pensar e fazer isso para o cliente, se ela não pratica aquilo. Então, você precisa fazer aquilo também pelo exemplo. Como eu simplifico a vida dentro da empresa para que eu simplifique fora? Porque se eu não souber, se eu não conseguir fazer isso dentro, é a mesma coisa que a gente criar filho, né? Então, eles são guiados muito pelo exemplo. Então, e guiar pelo exemplo é também a gente também ser exemplo para dentro para que a gente seja para fora. Então, a gente fala que a gente, de fato, está caminhando nesse desbravar da IA generativa. É claro que quando a gente olha no mercado, grande parte dos exemplos hoje são esses de criação, é onde ele trouxe muito mais valor. O que a gente ainda está buscando e a gente está tentando, de fato, desbravar é um mundo em que ele tem diversas possibilidades, mas como que eu trago isso para um propósito e para uma proposição real de resolver uma solução para o meu cliente? Então, acho que nos próximos anos, então que a gente está falando nos próximos 2, então essa era talvez seja até muito mais rápida do que a gente tem imaginado, a gente vê diversas startups sendo criadas todos os dias. Por quê? Porque elas estão pegando e surfando essa onda de que eu ainda não tenho todas as soluções usando esta tecnologia. Então, acho que o mundo aqui também integrado entre grandes empresas, entre o mundo de inovação aberta, entre as instituições também acadêmicas, ele é muito importante para a gente poder levar isso para esse lugar, porque é um mundo de descoberta, em que a gente ainda não tem todas as respostas e a gente não sabe exatamente qual que é todo esse potencial. Então, hoje a gente tem diversas soluções implementadas no Banco BV, então com IA generativa, mas a gente sabe que a gente pode ir além, que a gente pode ir mais. E para gerar o poder, então, e o potencial de fato para desbravar, ainda tem um longo caminho para percorrer. Mas é um longo caminho que não é só eu pensando também no valor. Eu acho que tem um outro trade-off que é como que a gente pensa em fazer isso de uma forma ética, de uma forma responsável, de uma forma humana, de uma forma com a qual eu também diminua as diferenças sociais que a gente tem. Então, acho que o João comentou um pouco aqui sobre o que a gente espera nos próximos 4, 5 anos. Então, a gente espera, sim, que seja invisível, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um mundo em que tenha menos desigualdade e que a gente traga mais essa equidade financeira, então, para todo mundo. Como que eu vou chegar lá? Eu acho que a gente vai chegar lá, sim, desbravando, mas desbravando com responsabilidade, que eu acho que a gente depois vai tocar nesse tema, né? Senão eu vou prolongar demais aqui. E você, João? Então, Terra, que olhando para o horizonte de 2 anos, né, vamos pegar aqui só o marco do Drex, né? O Drex ainda é um projeto piloto que foi lançado há exatos 2 anos, né? Eu errei por pouco, quase. Errou por pouco, né? Mas tá... E aí hoje são lá os 16 participantes, ainda está restrito aos 16 participantes. No primeiro momento foi testado muito mais a questão de tecnologia, de como fazer os depósitos tokenizados, transferência entre bancos de uma forma mais eficiente. E acho que a gente esqueceu de falar uma coisa muito importante aqui, né, Pri? Que também, assim, toda essa tecnologia, além de ser feita com responsabilidade, ela também tem que ser feita com segurança e olhando para todos os conceitos de privacidade, de fraude, sempre com cuidado aqui para
manter a resiliência aqui do sistema financeiro. Então, dentro do Drex, isso está sendo olhado com bastante carinho. E numa segunda fase, Terra, a gente foi para, os participantes todos, foi para um lado de já olhar casos de uso. Então, são 13 casos de uso que foram selecionados para ser testados já dentro desse ambiente do Drex. E aqui, de fato, se ainda não está chegando já no cliente final, em você, na PRI, a gente já consegue já ver reflexos de como isso vai chegar em algum momento para vocês. Então, por exemplo, no nosso caso de uso que foi selecionado aqui para o Drex, é o caso de uso de olhar para a nossa jornada de financiamento de veículos. Não à toa, né? O Banco BV, ele é líder de financiamento de veículos hoje aqui no Brasil, e aí acho que por relevância sistêmica o Banco Central optou por colocar a gente para olhar, estudar, entender um pouco mais dessa jornada e como que a gente faz para essa jornada ser mais eficiente. E a ideia aqui é que você, Terra, vou usar você como exemplo, tá? Você, quando você for vender o seu Tempra 97 álcool para PRI, você não fique com o problema... Você ter escolhido um carro melhor, né? Por favor. É um exemplo que eu sempre... eu vou escolher um carro melhor. Uma Maré a álcool 98. Você, quando você for vender o seu Maré a álcool para PRI, você não fique com a desconfiança de, putz, e aí? Vamos no cartório junto, PRI? Eu assino o documento e você me faz o Pix? Uhum. Então, a ideia aqui é que todas a transação ela aconteça de forma interoperável. A Priscila vai fazer a transferência do dinheiro, eu vou ter lá uma conexão com o Detran, com os outros órgãos reguladores que vão participar do Drex como um trilho para a liquidação disso aqui. E a posse, né, do veículo, a transferência, ela acontece de forma interoperável assim que o dinheiro chegar na sua conta. Então, existem outros projetos que também estão sendo olhados. Então, o Brasil ele é super rico, né? Super relevante no mundo de agro. E um problema bastante grande que a gente tem hoje é quando você faz a exportação, você tem um descasamento de você enviar a commodity para o país que vai receber essa commodity e receber o recurso. Com o mundo da CBDCs, então já existem projetos, né, que já vêm testando isso, você vai ter um mesmo trilho para eventualmente você já mandar a commodity para exportação e você já receber o dinheiro na sua conta de forma também interoperável. Entre outros projetos, tá? Então acho que eu acabei também dando exemplo há pouco do uso de collateral, de você pegar uma garantia sua, um imóvel, um veículo e eventualmente esse veículo sendo um registro digital, você consegue utilizar ele como garantia de um crédito, de alguma coisa, de forma muito mais fácil, de forma muito mais rápida, de forma muito mais invisível. E para o cliente é exatamente isso. Para o cliente é exatamente esse é o ponto. Para o cliente, tanto faz se vai ser Drex ou real. O cliente, tudo é dinheiro, tudo é a carteira dele, onde ele vai enxergar todos os bens dele e ele vai conseguir eventualmente ter ali a gestão dos bens dele de forma mais eficiente, né? A gente tá caminhando para o final. Me fala um pouquinho, a gente viu um contexto gigante de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Que preocupações vocês têm dentro essa loucura que a gente está vivendo hoje, essa correria? Perfeito. Acho que toda preocupação, ela se baseia principalmente assim, no impacto que isso gera e as decisões geram e a tecnologia traz para o ser humano. Então, acho que essa preocupação que a gente tem sempre latente, acho que dentro do BV. Então, acho que existem alguns pilares que eu acho que são essenciais e eles caminham para e passo com a tecnologia. Então, seja a nossa preocupação com segurança, seja a nossa preocupação com ética, seja a nossa preocupação com privacidade. Então, quando a gente olha as nossas ações, então muita coisa está sendo feita para desbravar o mundo da IA. E desbravar o mundo da IA significa eu também desbravar o como que eu vou proteger o ser humano, o como que de fato eu vou evoluir com essa agenda. Então, desde preocupações como eu vou fazer um modelo de inteligência artificial, seja ele generativo ou não, quais são as preocupações que eu tenho ali no dia a dia? Então, criar processos, mesmo no âmbito de, poxa, eu vou trazer aqui um tom de que vou utilizar dados que sejam dados diversos ou alternativos para poder pensar no crédito que eu vou oferecer para as pessoas. Antigamente, a gente pensava só no quê? A gente pensava no salário, a gente pensava na região onde a pessoa morava. Hoje, com mais acesso à informação, você consegue pegar elementos que são muito diversos e trazer essa inclusão também financeira das pessoas que não tinham acesso a uma renda ou uma renda formal, vamos dizer assim. Então, seja o perfil dele de navegação dentro do app, seja o perfil dele de uso do celular, que muitas empresas até na própria Índia, existem os bancos sociais que trazem um pouco disso. Ou a preocupação de como que eu trago maior
maior equidade também na minha análise de dados. Então, se eu uso dados, então olhando só para o meu passado, eu vou repetir e vou replicar todas as desigualdades que meu passado me traz. Então, como que eu olho para isso num tom futuro? Como que eu uso informações que me ajudem a tirar essas diferenças e falar assim, essa solução, de fato, ela está trazendo uma equidade independente de gênero, independente de raça, independente de qualquer coisa. Então, esses tons éticos, então, a segurança que é muito importante. E olhando para a privacidade, elas são uma preocupação que ela caminha par e passo com tudo aquilo que a gente está fazendo. Então, assim, nos últimos, falamos de 20 anos, mais ou menos, houve uma evolução do mercado financeiro por um caminho de facilitar a vida do cliente, de aproveitar as tecnologias que existem no mercado e no ecossistema como um todo, para trazer essa proximidade, trazer essa eficiência invisível, que é a percepção de que o banco é mais rápido e presta um serviço cada vez melhor e eu preciso cada vez menos me conectar com agências ou com o mundo físico para poder ser bem atendido. Quando a gente fez um recorte nos últimos 2 anos, a gente falou muito sobre AI generativa, que para quem não sabe o termo exatamente, é um pouco sobre o ChatGPT. Então a gente entra no ChatGPT, que é uma AI generativa, faz as perguntas, como a Pri falou, de faça uma imagem, não faça uma imagem. E eu acho que o exemplo aplicado que você deu foi muito legal, porque a gente pode usar no nosso dia a dia de trabalho essas ferramentas para fazer roteiros, filmes, acelerar um resumo que você precisa fazer ou criar processos de uma forma mais eficiente. Conectando o AI generativa, que acelera o nosso dia a dia, mas com as soluções financeiras que estão vindo do Drex, por exemplo, que o João falou, a gente consegue, com essa tecnologia, ser muito mais rápido e será nos próximos anos, meses até, para ter uma conexão entre tudo que acontece dentro do banco, de uma forma talvez invisível para vocês também em breve. E o reflexo disso no mercado é muito maior. E a eficiência que vocês terão, a diferenciação perante a concorrência e o mercado, vai ser o que todo mundo espera aqui. Rapidez, eficiência e segurança. É isso. Bom, gente, obrigado. Foi um prazer conhecer a Pri. O João já fiz alguns papos com ele. E até o próximo papo. Você que está assistindo, muito obrigado. Estamos aqui lembrando da edição especial do South Summit aqui em Porto Alegre 2025. E até a próxima.